Abra sua Bíblia comigo em Neemias. Estamos caminhando em Neemias, demos a mão para Neemias. Como eu tenho falado, todo o livro que eu leio sobre Neemias fala da perspicácia de Neemias, da capacidade que ele tem de liderar, da capacidade que ele tem de criar nos momentos de dificuldade. Mas a minha ênfase aqui é diferente de tudo que eu li até hoje, tendo como protagonista de toda a história o Senhor Yahvé, Jeová, não Neemias. Neemias sim foi usado, mas porque a graça estava sobre ele. Se nós não entendemos isso, nós vamos dogmatizar esse homem e transformá-lo em alguém como Moisés foi transformado, Mohamed por os islâmicos. Nós não precisamos disso. Nós temos, como a Ruth disse aqui na oração dela, ou foi no cântico, olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o protagonista de toda a história. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que eu estou vivo. É por causa dele que eu te conheço. Eu só te conheço. Eu só me relaciono com você em amor e graça e santidade por causa de Jesus. Você acha que eu estaria aqui se não fosse Jesus? E você acha que você estaria aqui se não fosse Jesus? Nós estaríamos acabando com as nossas vidas, sem um norte, sem um rumo, como ficou o povo de Israel ali na reconstrução dos muros. A primeira mensagem que eu trouxe, eu fiz um paralelo entre Quisleu e Nissan. São 4 meses de oração entre um mês e outro, até que o rei Artaxerxes, até que Neemias conversasse com o rei e o rei permitisse que Neemias fosse restaurar os muros lá em Jerusalém. Então nós trabalhamos a ideia de Neemias ali no capítulo 1, quando ele ora durante 4 meses, e a pergunta que eu fiz é o que havia entre Quisleu e Nissan. 4 meses de joelhos no chão, 4 meses orando, e Deus fez milagres maravilhosos. Deus mudou o coração de um rei. Eu quero ler com você o capítulo 8 agora. Depois a gente vai analisar alguns versículos e aplicá-los em nossas vidas. A psicologia diz, eu não sei se é verdade, a psicologia diz que o ser humano consegue prestar realmente atenção durante 7 minutos. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Vou até grifar aqui para não passar. Do versículo 1 ao versículo 12. Cronometrei lá em casa, eu li em 2 minutos e 40. Se você consegue prestar atenção 7 minutos, preste atenção no que vai ser lido. Aí já valeu a mensagem. Vou ler aqui contigo. Eu estou na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Capítulo 8 de Neemias, diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele leu em alta voz, desde o raiar do dia, da manhã até o meio-dia, de frente à praça, em frente à porta das águas, na presença de todos os homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. Este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, o povo se levantou.
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, hein? Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com todos que não têm nada preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu a comer, a beber e a repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Amém? Eu quero orar com você de novo. Senhor, tira de nós toda a autossuficiência, que nós possamos depender somente de Ti neste momento, ó Deus. Nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos a nossa pecaminosidade, a nossa vulnerabilidade em relação a muitas coisas que nós ainda não havíamos percebido, ó Deus. Se não fosse a Tua graça em nossas vidas, nós nem estaríamos aqui. Então, Pai, como Tu és o autor e consumador da nossa fé, o protagonista de toda a nossa história, por favor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia do mundo. Precisamos de Ti a cada momento, ó Deus. Muitas pessoas já foram levadas por causa dessa Covid, mas nós esperamos coisas melhores, Pai. Nós ainda temos o privilégio de compreender a Tua palavra. E pelo que lemos e aprendemos, compreender a Tua palavra é melhor que ter a própria vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E usa um pecador mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós caminhamos, e eu quero só resumir rapidamente, porque eu vou dar um pulo do capítulo 2 até o capítulo 8. Eu quero só resumir para você o que aconteceu. Capítulo 2, Neemias retorna para Jerusalém. O rei Artaxerxes, nome difícil de falar, autoriza ele voltar. Só não autoriza, como também dá toda a instrumentalidade para que ele volte. No capítulo 2 também você vai ver que, você verificará que Neemias inspeciona os muros à noite. No capítulo 3, ele já consegue conquistar o coração daqueles que estavam ali, dos israelitas, e ele distribui os trabalhos. No capítulo 4, já que o trabalho ia começar, não diferentemente dos nossos dias, grande oposição acontece. Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses três começam a ir contra o trabalho da reconstrução dos muros de Jerusalém. No capítulo 5, Neemias se dá conta de que está acontecendo algo muito horrível. Judeu cobrando juros de judeu. Israelita cobrando juros de israelita. Irmão maltratando o irmão de modo financeiro. Também acontece nos dias de hoje. Mas ali ele mexe com o povo, ele chama o povo para a responsabilidade. Estou falando no capítulo 5. Ele faz com que o povo assuma uma responsabilidade, um compromisso de não mais fazer isso. E através de um simbolismo, quando ele mexe, abana o seu manto, ele fala que Deus fará isso com as pessoas que não agirem daquela maneira. Então o povo realmente agiu do que realmente, de acordo com o que Neemias havia pedido. Capítulo 6, quando você entra no capítulo 6, você vê mais oposição. Neemias passou por muita oposição. E ali 5 mensagens de Sanbalate. Sanbalate é muito impressionante essa figura.
Porque lendo aqui, Neemias fala assim, ó, eu não vou parar a obra para falar com esse cara, eu não vou parar a obra de Deus para falar com essa pessoa. Não dá para você parar algo que tem importância, não dá para você parar algo que tem essência do Evangelho para falar com pessoas insignificantes. E ele costuma falar, e ele falou ali também no capítulo anterior, ou no capítulo 2, que a obra do Senhor era a mais importante. Ele precisava continuar. Mas aí Neemias, o Sanbalate, pega profetas falsos para falarem mal de Neemias, para falarem que Neemias seria o rei. Aí Artaxerxes teria problema com Neemias, mas era mentira. Bom, capítulo 6, no finalzinho, você percebe que terminou a construção dos muros em 52 dias, algo que parecia impossível. Os muros de Jerusalém foram construídos em menos de 2 meses. E no capítulo 7, é o que eu quero, para dar início no capítulo 8, é a lista daqueles que retornaram para Jerusalém. E aí o 7:73 é que dá início ao capítulo 8, a gente precisa ler ele. Neemias 7:73, é isso mesmo, são muitos versículos. Parte B do versículo, vamos ler o versículo todo. Neemias 7:73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram em suas próprias cidades. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Opa, entendemos aqui o pano de fundo. Agora o capítulo 8, versículo 1 nós já lemos, diz assim: e todo o povo juntou-se como se fosse um homem só na praça, em frente à porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei que o Senhor dera a Israel. Significativo demais esse versículo. Havia, você percebe aqui, uma predisposição considerável para o povo de Israel escutar a palavra de Deus. Mas isso não foi de modo mecânico, porque se você reparar no contexto, o púlpito já estava pronto. Mais cedo ou mais tarde haveria esse avivamento, porque Deus agora falara ao povo assim: olha, vocês estão trabalhando muito, mas esperem um pouco, vocês precisam da minha palavra para reconstruir uma sociedade que realmente vale a pena. Para tudo que vocês estão fazendo, não coloquem os seus afazeres acima da palavra. Então eles estavam nessa expectativa, é por isso que o povo chorou muito. E embora fosse um impulso repentino, parece aqui no versículo, não era não. Era algo do coração, mas era algo planejado. Era o desejo geral, espontâneo. Não foi uma formalidade da religiosidade daquela época. Agora, a atenção do povo em escutar dá mais evidência de que realmente esse culto era um culto diferente. Não era um bater cartão no templo, ou bater cartão na igreja, era algo espontâneo. E agora Esdras, nesse versículo, aparece no cenário como o grande intérprete da Bíblia. Ele ficou esquecido um tempo, mas agora ele aparece. Mas ele não chegou diante dos holofotes e falou: eu quero fazer isso, eu quero pregar, eu quero fazer aquilo outro, eu sou bom, eu quero fazer outra coisa. Não, o texto diz claramente, eu queria que você prestasse atenção: pediram ao escriba Esdras. A comunidade pede: Esdras, vai lá, lê para a gente, fala para a gente. Ele foi procurado. Está aí a grande qualidade de um líder. Quando você lê Neemias, você tem que ler Esdras também. Esperar o momento certo, depender de Deus o tempo todo. Chega de holofotes, chega de querer ser alguém que nós não somos. Deve ter sim muita humildade no nosso coração, paciência, sabedoria, longanimidade. E Esdras agora entra nesse cenário dessa maneira: sabe esperar, sabe ter paciência, não se ira facilmente. São grandes essas qualidades de um líder. Isso me faz lembrar de uma história. O rapaz chegou no pastor, isso eu não passei para a Anne não. O rapaz chegou no pastor e falou: pastor, quero ser missionário. Ah, quer ser missionário? Então vem aqui em frente ao templo, 6 horas da manhã, me espera. Aí o rapaz veio, ficou lá 6 horas da manhã, passou um diácono e falou assim: o que você está fazendo aí? O pastor pediu para eu ficar aqui, eu vou ficar. Eu falei: então tá bom, se ele pediu,
Fique aí. 7 horas da manhã o pastor não chegava. Passou outro diácono, o pastor que mandava os diáconos passarem lá. Diácono ajuda de vez em quando. O que o pastor falou? Eu ficar aqui desde as 6 horas, já são 7, ele não passou. Fique aí, rapaz. E assim aconteceu sucessivamente até meio-dia. O pastor chegou meio-dia. Esse rapaz olhou para o pastor assim, não falou nada. Ô irmãozinho, você está aí? Entra comigo aqui. Foram para o gabinete. Responde para mim aqui, quanto é 4 mais 4? Ele pensou, falou, é 8, pastor. Tá bom. 2 mais 2. Não pode falar 6 vezes 7, né? Senão ele errava. Você sabe quanto é 6 vezes 7? Aí ele falou, me mostra as suas mãos. Ele mostrou as suas mãos. Por que há tanto calos nas suas mãos? Ah, eu ajudo meu pai e minha mãe. Então tá bom, pode ir embora. Chamou o grupo da igreja, falou, pode aceitá-lo, porque ele é um missionário de verdade. Ele soube esperar 6 horas. Ele respondeu perguntas fáceis, foi muito humilde. E ele ajuda a sua família, mas seu pai e sua mãe. Esse será um verdadeiro missionário. É isso que nós estamos precisando. É isso que William Tozer fala, que nós não precisamos buscar homens com diplomas, nós precisamos buscar homens com cicatrizes. E a igreja precisa de homens com cicatrizes. E também parafraseando aqui o Dr. Russell Shedd, quando ele fala que nesse dia Jesus vai ver as cicatrizes que ficaram na gente. Somos soldados, um sem perna, outro sem braços, mas naquele dia, quando Deus chamar, nós estaremos lá, servindo a Ele de verdade. São essas características de um líder verdadeiro. Mas o versículo 2 também nos dá muito significado, eu preciso continuar rapidamente aqui. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Esse versículo 2 auto se explica, todos que podiam entender, homens e mulheres. Se há possibilidade, irmãos, de entendimento, precisa estar no culto. Se há possibilidade da razão acontecer na nossa mente, dá para ser ensinado. Não era assim que o judeu fazia? Colocava a criança no colo e ensinava. Mas aqui também o texto parece que não somente fala às crianças, mas também aos estrangeiros, que poderiam agora entender o culto a um Deus verdadeiro. Mas voltando para as nossas crianças, nós temos as crianças que ficam horas e horas em frente à televisão, horas e horas na internet. Temos as nossas crianças que ficam estudando nas escolas seculares com pedagogia humanista. Depois eles vêm para a EBD e ficam 1 hora pintando a Arca de Noé, como já foi falado. A diferença é muito grande. Nós estamos subestimando as nossas crianças. O texto diz que homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Se a criança pode entender, Bíblia nelas. Se a criança pode entender, devocional nelas. E não é só obrigação da igreja, dos pais também. Por isso o ministério infantil é muito importante. Uma igreja que tem um ministério infantil forte vai fazer toda a diferença daqui para frente. E nós precisamos investir nisso. Mas nós não podemos subestimar as nossas crianças. Elas aprendem muito e muito mais do que nós. Estamos na era das informações. Por isso o ministério infantil se torna importante e cada vez mais. Agora, antes de passar para o versículo 3, eu preciso explicar uma coisa. Nós fazemos assim. Olha, a historinha de Davi e Golias. Davi matou Golias. Não é assim. O Davi não é o protagonista da história. Coloque isso na sua mente. Quando você ler a Bíblia, tem alguém por trás de tudo isso. Moisés não é o protagonista da história. Porque hoje Jesus Cristo disse assim, olha, você deve amar os seus inimigos, você deve orar pelos que vos perseguem. Então quando você conta a história do Davi matando o Golias, você pode transformar essa criança numa criança violenta dentro da sala de aula da sua escola secular. Você precisa entender a essência do que está dizendo ali. Deus é o protagonista da história. Ali é uma briga entre as divindades e o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, que é o protagonista da história, ele vai prevalecer porque Jesus viria daquela linhagem.
Então, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que colocar os seus olhos na graça, é graça sobre graça. Deus está preservando uma semente, Deus está preservando o seu remanescente, até que chegasse em nós, como diz o texto, que o pastor Adelso falou aqui de 1 Pedro, nação santa, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, um dogma que nós defendemos, né, pastores? É o sacerdócio de todos os crentes, não é só o pastor que é sacerdote. Os sacerdotes são todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então tome muito cuidado, porque eu vou falar um negócio aqui. Lá na Rua Líbano, quando a gente era mais jovem, eu estava passando ali e eu escutei uma professora falar assim, eu estava passando, era mais magrinho, né? A professora falou assim: meninos, Deus ama só os bonzinhos, viu? Por quê? Porque ela queria intimidar os mauzinhos, os que faziam bagunça. Deus ama só os bonzinhos? Não. Então olha só, estou colocando religiosidade no coração daquela criança, e ela pode crescer pensando que se ela fizer coisas boas, Deus vai amá-la. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que o ministério infantil é muito importante. As crianças já entendem tudo. Então olhe sempre para o texto pela graça de Deus, pela ótica da graça de Deus. É Deus preservando o seu povo. Olha, criançada, somos pecadores sim, mas Deus tem um plano muito melhor a nosso respeito. Ele enviou Jesus Cristo, amém? Olha só o que diz Deuteronômio 31:12, não precisa abrir lá não. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros, tem tudo a ver com o que a gente está falando, que estão dentro das suas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer as palavras desta lei. Então o culto coletivo é para todo mundo, gente. Não dá para a gente ficar em casa. Eu vou ficar em casa, não gosto. Olha que legal como a igreja está mais cheia hoje, né? Cada vez mais. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. O irmão Faustino está aí? Não, né? Eu liguei para ele e falou: não aguento mais, pastor, domingo eu vou. Eu falei: toma cuidado, vem devagarzinho, põe 3 máscaras, toma cuidado, meu irmão. Mas a necessidade que nós temos de estar juntos. Essa ideia de que eu posso louvar a Deus na minha casa, eu ler a Bíblia sozinho, ficar na sala de casa, não dá, tem que estar aqui. É por isso que se chama eclésia, a igreja, aqueles que são chamados. Agora olha só, o versículo 3 também é muito importante para nós. Ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente à praça, em frente à porta das águas. Isso é muito importante. Na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Irmãos, a porta das águas ficava no lado oriental de Jerusalém. É interessante que o povo não se reuniu no átrio do templo, o povo se reuniu onde havia mais necessidade de se ouvir a palavra dele. É muito importante você ver agora sim a criatividade de Esdras e de Neemias, de procurar um lugar mais fácil e aonde o povo necessitava mais de ouvir a palavra dele, rompendo com aquela religiosidade, aquela obrigatoriedade de ser no templo em Jerusalém. Os muros já estavam prontos. O culto fora do templo, conhecer Deus fora do nosso sistema. Lembra que nós pregamos em Hebreus? O versículo 4 diz assim: o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, todo o nome daquele pessoal que eu já falei aí, difícil. Se você quiser colocar o nome do seu filho de um desses aqui, eu te aconselho a procurar aqui, ó. Tem um monte de nome legal aqui para você. Não fica claro aqui o que esses homens faziam, mas nós cremos, quando nós lemos, que eles também andavam na congregação, nos intervalos da leitura, quando Esdras lia, e também nós cremos que eles também ajudavam na leitura, e o povo era instruído a entender. Que coisa fantástica! Que coisa maravilhosa, eu passei por isso, os jovens não passaram por isso. Hoje o professor chega na sala de aula, ele nem dá aula, ele escreve alguma coisa lá e pronto. Os nossos professores, os mais velhos, vão lembrar disso. Eles faziam a gente ler o texto, eles escreviam o texto, eles explicavam o texto, e eles saíam nas mesas assim, ó. Entendeu? Não. Então faz daqui comigo. Você entendeu? Está entendendo? Não tem mais isso, ou tem? Acho que não tem mais, né? Então a gente tinha que entender. Tem ainda, Paulo? Mas aí são professores de verdade, como vocês, né? Mas a maioria acha que não.
Graças a Deus nós temos professores assim ainda, que se relacionam. Você está vendo aqui a criatividade que Esdras e Neemias tiveram de colocar a palavra de Deus justamente no lugar onde havia necessidade. E agora os levitas estavam entre o povo, relacionamento, explicando. Então no versículo 5 fala que Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto, e quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Que coisa maravilhosa! Você percebe que nesse texto, nesse versículo, há muita reverência aqui. Se bem depois eles perderam toda essa reverência. Algumas pessoas pegam aqui para a gente se levantar quando fala da palavra de Deus, mas aqui a gente está falando de outra coisa. O povo estava há muito tempo sem ouvir a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. Havia uma reverência profunda, um contato com Deus de novo. Deus agora vai falar e nós precisamos ouvir, nós vamos levantar. Até hoje, nas sinagogas, a Torá é colocada no meio da reunião, porque a Torá representa a centralidade da palavra de Deus na reunião dos judeus, nas sinagogas de sábado. Agora, não confunda isso aqui com bibliolatria. Eu sou muito acusado por alguns amigos meus que nós somos bibliólatras, nós adoramos a Bíblia. Mas nós não adoramos a Bíblia. O versículo 6 mostra isso, quero que você leia comigo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e disse amém, amém. E eles então adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Nós não adoramos um livro. Nós cremos sim que os originais são soprados por Deus, são inspirados por Deus, mas nós não adoramos esse livro. Nós adoramos o Deus deste livro. Esse livro é a palavra dele que fala conosco. Esse livro tem o poder realmente de mudar, mas quando eu entendo a sua essência, senão ele se torna apenas um livro de história. Tinha um tio que lia esse livro muito mais do que eu, mas era apenas histórias para ele. O texto diz que depois de Esdras ter orado, o povo ergueu as mãos com um sinal de que estavam adorando a Deus com as mãos vazias. Ó Senhor, estamos com as nossas mãos vazias, nós não temos nada, nós precisamos de Ti. É por isso que eles louvavam a Deus dessa maneira. E eles disseram o quê? Amém, amém. Não devia ter batista lá, né? Nenhum batista. Disseram amém? Amém, amém, amém. Amém. Amém significa ali concordância. Eu gosto muito dessa palavra, concordância. Deixa eu explicar aqui que vem do latim essa etimologia, a origem dela, porque um dia eu falei isso aqui, saíram espalhando para todo mundo que eu usei a palavra grega errada. Eu estava falando de discípulos e disciplina, que vem do latim. Concordância. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Importa muito mais para nós entendermos a língua portuguesa, né, os professores de português aí, do que grego, aramaico e hebraico. Importa muito para nós entendermos o inglês, que tem muita literatura em inglês e literatura boa, que não foi traduzida para o português ainda, e a gente fica se preocupando com uma teologia fria. Importa muito mais para a gente entender o latim, porque a nossa língua é latina, nós somos latino-americanos, nós precisamos entender o que significa concordância. Quando eles diziam amém, amém, eles estavam dizendo assim, olha, o nosso coração, Esdras, está junto com o seu. Quando você lê as coisas aí, Esdras, e nós falamos amém, 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 significa que o nosso coração pulsa juntamente com o seu para a glória de Deus. E quando você diz amém aqui no púlpito, você tem que dizer com verdade, há uma concordância no que o pastor falou, no que os avisos foram dados, no que o louvor foi tocado, na música, e aí vai. Então fica claro no versículo 6 que nós não adoramos a Bíblia, mas adoramos o Deus da Bíblia. E no versículo 7 diz, os levitas, Jesua, Bani, aqueles nomes todos lá, faziam algo impressionante. Eles instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Os levitas estavam entre o povo, já falei isso, não havia separação entre eles. O movimentar deles e a explicação do texto torna esse texto muito singular para os nossos dias, e eu quero entrar aqui daqui a pouquinho. Mas eu creio fielmente que nós precisamos resgatar o ensino verdadeiro da palavra de Deus, simples e verdadeiro. Quando Spurgeon chegou em Londres, pouquinho que ele falava do evangelho, as pessoas se alegravam, era uma grande festa.
ele chegou à conclusão que ele precisava explicar a palavra de Deus. E quando ele morreu, toda a sua igreja conhecia mais Bíblia que todos os teólogos da Inglaterra. Nós precisamos resgatar isso. Eu sinto muita falta de conselheiros, muita falta de pessoas que possam nos ajudar a ensinar a Bíblia. Nós temos muitos cursos bíblicos e eu preciso de pessoas que me ajudem, mas é a ensinar a Bíblia, é tirar a nossa ótica religiosa e colocar simplesmente o texto do jeito que está escrito, porque é assim que transforma. A partir do momento que você lê um texto debaixo da sua ótica religiosa, o Espírito Santo não atua mais, porque ele só atua na verdade, em toda a verdade. Quando você pega um texto, traz para você e quer explicar do seu jeito, o Espírito Santo se retira, a responsabilidade é sua. Então nós precisamos resgatar isso, e eu conto com vocês, eu quero desafiar vocês a me procurarem. Tem muitas pessoas precisando de estudos bíblicos. Para você ter uma ideia, a gente está toda noite ocupado, e tem muitas pessoas que estão nos assistindo que queriam estar aqui agora, né, Cláudia? E vamos recebê-los logo, logo, se Deus quiser. Versículo 8 é o principal de todos aqui, eu considero. Diz assim: leram o livro de Deus interpretando e explicando com uma finalidade, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Existe aqui uma separação natural e gradual no próprio versículo: ler, interpretar e explicar. Ler a Bíblia não adianta se você não interpretar, se você não explicar. E eu vou um pouquinho mais, que tem tudo a ver com explicar ali. Se você não pegar o que você aprendeu e aplicar em sua vida, a aplicação é muito importante. Não adianta você ler o Salmo 91, o Salmo 23, eu li, eu cumpri, mas você não entendeu, você não interpretou, você não aplicou em sua vida. É por isso que nós não crescemos espiritualmente. Agora, você quer a fórmula de encher a igreja? Quer a fórmula? Vou dar a fórmula para você. Mas primeiro me deixe falar uma coisa. A igreja não precisa de entretenimento. A igreja não precisa de marketing. A igreja não precisa de uma contextualização aonde eu vá suplantar o evangelho para ganhar pessoas. A igreja nunca precisou disso. Se há alguém que pensa que nós vamos encher a igreja desse jeito, estão muito enganados. Só há uma maneira de encher a igreja. E Lucas deixa muito claro isso em Atos, quando ele fala: e acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Mas porque ali havia ensino, ali havia cooperação, ninguém considerava seu o que era seu, mas também dividia para os outros. É desse texto que nós vamos entrar aqui. Quer encher a igreja de verdade, com crentes espirituais de verdade? Nós precisamos ler, interpretar, explicar e aplicar a Bíblia nas nossas vidas, todos os dias. Estava conversando com um jovem aqui, estava ensaiando, ele está aí, ele vai saber que eu estou falando dele. E ele falou assim: onde você vai agora? Eu falei: vou estudar. Era 8 horas da noite. Eu falei: vou terminar lá para meia-noite. Tenho que estudar 4 horas hoje, 4 horas amanhã. Pastor, como é que você consegue? Eu falei: eu entro em Nárnia. A melhor maneira de você conseguir é você entrar em Nárnia. É você se conectar no texto e você ficar impactado pelo texto, e você não sair do texto, e você entra em outra essência, e não dá vontade de sair de lá, não dá vontade de voltar para a vida real. Na verdade, real é Nárnia. É assim que nós precisamos. Mas eu não estou usando de legalismo aqui não, mas nós estamos usando muitas coisas frívolas, fúteis, acima da palavra de Deus. Pensa o que você pode tirar de hábito da sua vida, que talvez nem seja pecado, mas esteja atrapalhando a sua comunhão com o Senhor, a sua leitura bíblica, a interpretação correta, a aplicação na sua vida. Pense, tem algo aí que você pode melhorar, tem algo aí que você pode eliminar, se despir disso. Pastor, mas isso não é pecado. Eu sei, mas você precisa de um tempo a mais, no mínimo 2 horas, 1 hora de manhã e 1 hora à tarde, 1 hora à noite, no mínimo. Você está louco?
Como é que eu vou dar 2 horas do meu dia para ler, interpretar e aplicar esses textos no meu coração? Às vezes eu pegava o ônibus aqui na Vila Barros, no Monte Carmelo, ia em pé 2 horas dentro do ônibus até o Parque Dom Pedro, e voltava em pé mais 2 horas dentro do ônibus, 4 horas nesse trajeto, e a gente não consegue dar 1 horinha. Não quero usar de legalismo, eu sou corintiano. Tem que me xingar primeiro para depois falar, né? Senão vão pensar que eu sou legalista. Mas a gente não vê a hora de chegar o jogo do Corinthians. Agora não, que o Corinthians está terrivelmente, horrivelmente ruim. Mas naquela época de vitórias, a gente deixava de fazer algumas coisas para assistir jogo. Eu estou dizendo que eu não quero usar de legalismo, nós precisamos resgatar isso. Quando você lê um texto, você precisa interpretar o texto. Essa é a fórmula de crescimento da igreja, explicar o texto e aplicar em seu coração. Feito isso, Esdras, fazendo isso, entra agora outro personagem na história, Neemias. Vai comigo para o versículo 9. Agora, entendendo o povo, resta-nos alegria, a festa da coinonia, da comunhão. 9 diz assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, olha só, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Você percebe aqui que há um sentimento de choro, mas esse dia não era para ser choro, não era para ser triste, era um dia de alegria. É por isso que no versículo 10, Neemias fala assim: gente, podem sair, comam e bebam do melhor que vocês tiverem em casa, mas façam algo muito mais importante, significativo: repartam com os que não têm nada preparado, pois esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quem leu Neemias todo, lembra que no capítulo 5, o coração de Neemias já mostrava uma preocupação com os pobres, com os leigos, com os necessitados, com aqueles que estavam sendo injustiçados. É por isso que o capítulo 5 de Neemias fala sobre a justiça que ele coloca sobre os nobres. Ele pega os nobres e fala, coloca o dedo na cara dos nobres e fala assim: vocês precisam se arrumar diante de Deus, porque vocês estão cometendo o pecado de usura. E é justamente isso que a cartinha de Tiago nos deixa de exemplo. Chegar alguém rico na igreja, por que você trata diferente do pobre? Você não deve fazer assim. Então o versículo 10 mostra isso. E essa sociedade aqui sempre levou em consideração o luxo, por mais simples que seja, por mais elementar que seja. O judeu sempre se preocupou com um certo conforto. Mas Neemias vai um pouquinho mais longe. Neemias dá um passo maior. Ele fala que a partir da partilha, a festa simples se torna agora numa festa de verdadeira adoração e comunhão. Na alegria do Senhor, ele fala ainda. Isso é extraordinário. Capítulo 11 e 12 nós vamos ler juntos. Eu vou fazer as aplicações de modo bem rápido. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, um dia separado, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham, preparado para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Achamos o assunto que domina o texto, achamos o coração de Neemias e de Esdras aqui. A lei foi lida com um propósito, para que o povo entendesse as palavras que foram explicadas. E nós somos levados aqui, trazidos aqui, para o assunto que domina o texto. Olha só o que tinha acontecido: a reforma dos muros e das portas das cidades estavam prontas. O povo andava em comunhão, um só homem na praça. Havia contrição, sim, havia choro, mas também havia alegria. Mas para Neemias e para Esdras, principalmente Neemias agora, tudo isso era secundário. Para Neemias, o que salta aos olhos aqui nosso
aquilo que realmente tem importância na vida cristã, na vida áurea, trazendo para os dias de hoje, era ter entendido o que a Bíblia dizia. Era ter entendido que talvez a Torá, ou Deuteronômio, ou o Êxodo, como querem alguns historiadores, estudantes da Bíblia, nós não sabemos o que eles leram, mas nós sabemos que o texto que eles leram eram inspirados, ou era inspirado. Isso é o que importa para nós, a inspiração da Sagrada Letra. O propósito e a finalidade do versículo 8 se cumpre aqui no versículo 12. Eles entenderam, é por isso que houve um avivamento verdadeiro da alma, do coração. Não foi oba-oba, não foi entretenimento, não foi jogo de luzes, não foi holofote. Foi ter entendido a Bíblia, ter entendido o que estava escrito para eles como povo escolhido de Deus. O homem agora tinha a possibilidade de se relacionar com Deus através da sua escrita revelada. O que eu levo para o meu coração hoje, quero falar em 5 minutos. Nós precisamos ter sede desse evangelho de novo. Nós precisamos acordar e querer beber dessa água, dessa fonte, nos alimentar desse pão verdadeiro. A igreja tem perdido a sede do evangelho. A igreja tem colocado coisas na frente do evangelho. E para Neemias, para o assunto que domina aqui, o que mais importa é a palavra dele, é entender a palavra dele, é explicar a palavra dele, é interpretar de modo correto. Nós também podemos ensinar as nossas crianças e os nossos vizinhos, aqueles que ainda não entenderam o evangelho, nós podemos explicar. É uma pena que a igreja evangélica e também as igrejas históricas, elas ainda acham que o pastor é um profissional de púlpito. Elas ainda acham que é o pastor que deve gerar ovelhas. Elas ainda acham que porque ele tem um salário, pouco ou muito, ele tem a obrigação de fazer tudo. É uma pena que esse romanismo, que esse paganismo continua no nosso meio. Ovelha gera ovelha. Cristo te chamou para produzir. Vocês pensam que vocês me escolheram? Eu vos escolhi, ele diz, e tenho um propósito nessa minha escolha. Qual é? Para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Não fique se enganando a si mesmo, pensando que fruto é algo que nunca foi fruto. Nós precisamos resgatar o ensino da palavra de Deus, principalmente para as nossas crianças. Lembre-se também, quero que você leve no seu coração, o culto verdadeiro é um culto coletivo. O culto coletivo, porque igreja significa isso, né? Coletividade, chamados para fora, eclésia, agremiação, agregar, gente junta. Então, graças a Deus que vocês estão aqui. Há muita preocupação do que vai acontecer com a igreja depois da Covid. Você está preocupado? Eu durmo bem todos os dias. Outras coisas me preocupam, mas com isso não. Porque a igreja não é tua, é a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E quando há leitura, queria que você levasse isso para o seu coração também. Quando há leitura, interpretação, explicação e aplicação, há também uma alegria. Eu me lembro até hoje de uma jovem, emprestei alguns livros para ela, de um homem chamado Charles Swindoll, e ela levou para a casa dela porque ela não conseguia entender algo. E eu falei, talvez Charles Swindoll te explique melhor. Ela levou para a casa dela. O marido dela estava muito firme, e ela também, mas ela era de outra denominação. De repente ela bate no portão da nossa casa, e eu não estava lá, e ela fala, Cláudia, entendi. Cláudia, entendi. Cláudia, entendi. A alegria que você tem quando você entende. Martinho Lutero fala que as portas do paraíso se abriram para ele, quando ele entendeu que ele não podia ser salvo pelas suas obras, mas a justificação era pela fé. E tudo isso acontece, eu queria que você levasse também para sua casa, para o seu coração, através e unicamente da palavra de Deus. Ontem, o Orlando fez uma pergunta aos jovens aqui no culto, uma pergunta muito séria. Qual era o propósito desses jovens? O que tinha de propósito no coração dos nossos jovens? Quero dizer para vocês que as respostas me impactaram. Eu quero fazer para você essa pergunta: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito diante de Deus? 2 dias felizes na sua vida: um quando você nasce,
Você não sabe que foi feliz, mas seu pai e sua mãe falam que foi. E outro dia porque você entende o porquê você nasceu. Por que você nasceu? Qual é o teu propósito como servo do Senhor Jesus Cristo? E nós trabalhamos isso ontem com os jovens e foi muito gostoso. Quero dizer uma coisa para vocês, nós temos mais condições espirituais de saber qual é o nosso propósito do que os amigos do Antigo Testamento. Ou melhor, os irmãos do Antigo Testamento, os israelitas. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos muito mais condições de saber qual é o nosso propósito. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela se tornou carne. No princípio era a palavra estava com Deus, e no original, Deus é a palavra. Versículo 14 é maravilhoso. Ele faz o que os levitas faziam entre o povo. Ele tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Semana passada, uma pessoa falou para mim e para a Cláudia, num dos estudos bíblicos, assim: há 30 anos eu pensei que a minha organização era a verdade. Há 30 anos eu pensei que essa era a verdade. Mas hoje eu sei que a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo.